Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no Fator Político BR. Esse é o programa Show do Mário Robert que começa agora. Já peço a você, a audiência qualificada, que você deixe o like e compartilhe ao máximo para que este programa não fique somente aqui, que possa ser visualizado por muitas pessoas que precisam da verdade. Traremos aqui análise sobre o que está acontecendo na política do Brasil e no mundo. Então já peço para você convidar mais pessoas, mais amigos a assistir conosco aqui essa transmissão toda especial de domingo que nós temos para vocês, tá bom? A bancada, como sempre, é uma bancada especial, já vou apresentar eles para vocês. E vamos lá, o show do Mário Robert está no ar. Se eu Gugar dinheiro na cueca, vai aparecer coisa, né? Se eu Gugar, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são pretas roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca. É isso aí, pessoal. Já com a nossa bancada aqui, parte da nossa bancada aqui na tela, está aqui ao meu lado o querido Fábio Tom, do canal Vida Gringa. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Tá sem som. Aí. Agora foi, agora abriu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, meus queridos aí que estão aí juntos. E vamos falar, cara, os Estados Unidos está pegando fogo, está cada vez mais parecido com o Brasil. Já não sei se o Brasil imita os Estados Unidos ou se os Estados Unidos está imitando o Brasil, né? Estamos nas dúvidas. É isso aí, meu amigo. Vamos bater um papinho aqui sobre o Trump e tudo que está acontecendo aí nos States. Meu amigo também, Rafael Sanzio, desculpa, é que eu olhei pro Fábio ali, eu lembrei do outro Fábio. Rafael Sanzio, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pela oportunidade aqui, é um domingo interessante, porque na próxima semana vão ter as eleições para o Parlamento Europeu aqui na Europa, né, e todo mundo está se movimentando aí, e como o Fábio falou, eu não sei, cara, o padrão é mundial, porque aqui na Espanha é exatamente o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Exatamente, meu querido. Nós vamos também bater um papinho sobre isso aí. É aquilo, né? O modus operandi do globalismo, é o modus operandi desse sistema podre que quer dominar o mundo. Meu amigo Olímpio Araújo, do canal Mundo Polarizado, vem aqui mais uma vez abrilhantar a nossa bancada. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Valeu, obrigado pelo convite aí, com todos esses caras especiais aqui que eu acompanho, meus amigos à distância, né? E passando frio aqui em Curitiba, enquanto está todo mundo aí de camiseta. Isso é uma maravilha, né? Aqui tá friozinho, viu? Meu amigo Fábio Rodrigues, seja bem-vindo mais uma vez a essa bancada, meu amigo. Obrigado, Mário, obrigado a cada um que está aqui na bancada, prazer enorme estar com vocês mais uma vez. É isso aí, ele que faz um trabalho excelente no canal Abordo Notícias, ele que vai atrás do mito, aí onde o mito está, o nosso querido Fábio Rodrigues está lá para acompanhar o nosso querido capitão. Vamos entrar então nas notícias, mas antes eu tenho que dar um recado especial a você que gosta do trabalho aqui do Fator Político BR. É um trabalho diário, né? É um trabalho que a gente aborda aqui notícias e traz notícias verdadeiras com muito amor, principalmente pela nossa pátria. Mas nós precisamos da sua mão neste momento, da sua ajuda, no Pix, né, que aparece na sua tela, fatorpoliticobr@gmail.com, ou QR Code, que vai estar durante todo o programa aqui. Você pode fazer uma doação de qualquer quantia para nos ajudar a continuar este trabalho, como eu disse, diário e independente, tá bom? Agora sim, vamos entrar aqui nas nossas notícias. Hoje as pautas estão quentes. Lula, a covardia com os pobres. Lula prometeu picanha, cervejinha e agora o povo não pode nem comprar uma blusinha da Shein. E ainda querem botar a culpa em Bolsonaro, é claro, né? Contas ligadas à esquerda tentavam tirar do governo Lula o interesse de taxar as compras internacionais e culpar os deputados do Partido Liberal, do PL, pelo acordo feito com os líderes na Câmara para aprovação do projeto de lei. Bolsonaro lembrou que sempre foi contra a taxação. E começando aqui, claro, pelo nosso querido Olímpio, queria saber a sua opinião, Olímpio, sobre isso. É sempre na covardia, né? Sempre na covardia, eles não assumem
né, a sua posição, seu posicionamento político, eles não assumem o seu posicionamento, principalmente o Lula, que vem com esse governo da vingança, é sempre na trairagem, né, Olímpio? É impressionante, né? O xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, é fake news, desinformação, é o tempo todo aí tentando transferir a culpa dos próprios malfeitos deles para a oposição, e essa coisa não pega mais, né? Nós estamos vendo a popularidade do Lula chegou já praticamente a zero, a popularidade da Globo, que é a agência oficial de comunicação do governo Lula, a agência de propaganda do governo, também chegando a zero. Eu cheguei até a fazer um vídeo esses dias mostrando que eles já estão na Globo News com traço de audiência, ou seja, já não é considerado mais nem a audiência, ninguém assiste a Globo News, porque já entendeu que é um veículo de propagação de mentiras e de narrativas oficiais do governo. E aí eles vêm com esse tipo de situação, né? Nós vimos essa questão aí dos impostos dos produtos importados, que vai contra o que está sendo feito no mundo todo. Automaticamente ele não só pune as pessoas que precisam de produtos que muitas vezes nem tem competição no Brasil, porque a gente não está falando só da confecção, que de certa forma realmente, né, acaba competindo aqui com produtos brasileiros, mas também nós estamos falando de todo tipo de produto, desde a área de tecnologia, de ferramentas, de coisas que são importantes hoje, até mesmo para o desenvolvimento e para muitos profissionais. Então, quando você está fazendo isso, você está atrasando o Brasil cada vez mais. E ao invés deles resolverem isso, reduzindo impostos das empresas para elas poderem competir cada vez mais com empresas de países, não só como China, né? Hoje nós temos o México aí crescendo muito na sua industrialização, graças a políticas assim, o Paraguai aqui do lado do Brasil se transformando numa potência, o Uruguai se transformando numa potência, reduzindo impostos e melhorando as condições tanto para trabalhadores como para empresários, e nós estamos aqui voltando com sindicatos, nós estamos voltando com taxações, nós estamos voltando com a justiça trabalhista, que é um atraso para o Brasil, fortalecendo a CLT, que foi um conjunto de leis fascistas criadas por Benito Mussolini e copiadas por Getúlio Vargas, que também era um integralista muito ligado ao fascismo. Quer dizer, um atraso completo. Então, você quer melhorar o Brasil? Você pode taxar. Eu acho que se você quer taxar os produtos chineses ou importados, seja lá o que for, supostamente para beneficiar a indústria brasileira, então faça alguma coisa também de concreto para beneficiar a indústria brasileira, reduzindo impostos dos trabalhadores, reduzindo impostos das empresas, melhorando as condições, facilitando o acesso a crédito para que essas indústrias possam investir, gerando empregos e gerando condições, melhorando, enfim, né, todo o ecossistema da indústria, e aí você vai competir com o mercado chinês pela qualidade e pelo preço e pela oferta de produtos, né? Agora, simplesmente aumentar o preço do que vem lá de fora para impossibilitar que o brasileiro possa comprar esses produtos e não oferecer nada em troca aqui no Brasil é simplesmente transformar o Brasil numa Cuba, né? Isso é coisa que se faz em Cuba, na Venezuela, em Nicarágua, nessas Coreia do Norte faz isso. Coreia do Norte você não pode comprar produto importado, você não pode competir com ninguém em lugar nenhum no mundo, né? Porque são essas democracias relativas aí que o Lula gosta. Você falou algo muito interessante, Olímpio, porque se fosse para taxasse, né, as compras internacionais, porém reduzisse o imposto que os empresários nacionais aqui pagam, né, e que repassam para nós consumidores. Isso seria de bom grado, né? Seria bem recebido pelos brasileiros. Os brasileiros começariam a comprar dentro do país. Mas não é isso que acontece. Eles só estão colocando o grosso, né, no brasileiro. O grosso está entrando aí, mas faz tempo. Não foi setembro passado, não. O grosso está entrando desde do dia que esse cara subiu a rampa com ódio e com veneno nos olhos, né? Na verdade é desde 2003, né? Desde 2003, exato, quando ele entrou pela primeira vez. Ele começou a destruir o Brasil. É isso mesmo. Exatamente. Você falou algo de muita importância aí, que é isso.
Se tivesse algum benefício para o brasileiro, nós não estaríamos aqui, nós não precisaríamos falar absolutamente nada, ou então elogiar, né, a atitude do governo de ajudar o empresário brasileiro, mas não é isso que está acontecendo, eles só querem prejudicar o povo e o povo ficar mais e mais oprimido debaixo das mãos do Estado, é isso que eles querem. Meu querido Fábio Rodrigues, agora é sua vez de trazer aí a sua análise a nós, meu querido gordinho. Tá sem som, meu amigo. A gente teve que ver o Felipe Neto chateado nessa semana, naquele vídeo majestoso. O próprio Lula falou que não ia taxar, mas taxou e querendo culpar o Congresso. Não foi de Lula. Ele pegou e tá dizendo lá que o Congresso está taxando com o apoio do Lula. Rapaz, iniciou, foi com o Lula, com o Haddad. Então, infelizmente, é aquela velha história, né? Quem paga é a empresa, não o consumidor. Porque a própria Janja disse, né? E nós estamos sofrendo, né? Tudo que a gente vai comprar não é só a roupinha, às vezes você vai comprar um suportezinho de microfone, vai comprar um fonezinho de ouvido, qualquer equipamentozinho aí, você já está morrendo na mão desse desgoverno. Eu não sei se os senhores concordam comigo, nós temos agora o maior imposto do mundo, né, de 28%, me parece que não tem aonde mais criar imposto. É a volta do DPVAT, os impostos aí sobre combustível que voltaram, os preços dos alimentos dispararam, não se tem aonde mais criar imposto nesse governo, e quem paga é o povo. O governo vem fazendo as suas mazelas, destruindo a economia, e quem sofre é o povo, é o Brasil com caixa quebrado. Exatamente, meu querido. Você lembrou aí do Felício Neto, né? Reclamando aí, falou que fica com a cara de bobo agora, né? E aí eu me lembro da Janja, né? A Janja deu uma de querer ser economista aí, falar alguma coisa para tentar amenizar a situação, e ela disse que isso aí seria para as empresas, que as empresas jamais repassariam para o consumidor, né? Só na cabeça, né, de uma marmita de presidiário que passa uma coisa dessa. Agora, querido Rafa Sanzio, você que está aí na Europa, o pessoal europeu, se você falar uma coisa dessa para o pessoal europeu, né, o povo vai achar que é brincadeira. Não, que você está exagerando, né? Que o Brasil não está desse jeito que você está dizendo, né? Mas, assim, é algo fora do comum, cara, o que esses caras fazem todos os dias contra o povo brasileiro, seu próprio povo. É realmente um projeto de poder autoritário que está acontecendo no nosso Brasil. Isso a gente, sem sombra de dúvida, é um caminho para a venezuelização. Aposto que a venezuelização vai demorar um pouquinho. Se a gente vacilar mais um pouco, se a gente simplesmente cruzar os braços e ficar em silêncio e não fazer noticiários como a gente faz todos os dias para alertar o povo, eles conseguem o que eles querem, transformar o Brasil numa Venezuela. Acredite que existe espanhol, o Mário, que apoia as ditaduras, porque, segundo eles, é o direito igualitário. Só que eu vou falar pela Espanha, especialmente pela região que eu moro, né? É uma região que foi governada há 37 anos pelo socialismo. Vale se lembrar que o ditador Franco, né? Ele trouxe prosperidade para essa região. Aí o pessoal vai falar, você está falando que você está promovendo o fascista, e por aí vai. Não, a região que eu moro é uma região semiárida. Quando não é muito frio, é muito seco, né? E por causa disso, na época do ditador Franco, ele trouxe um desenvolvimento econômico para essa região, no qual ele construiu e deu terras para as pessoas crescerem, e eram muitas famílias que existiam aqui. No entanto, quando teve a morte do Franco e a queda do regime, veio a ideia de que tudo precisava ser estatizado, né? Porque a sociedade estava saindo de uma parte totalitária. Por que eu estou falando isso? Porque, a partir disso, o governo entrou com força com a taxação em tudo. Tem a ideia, se você acha que no Brasil tem muita taxação, amigo, esqueci teu nome, desculpa, eu sou muito ruim de nome. Aqui na Espanha é bem pior, porque eles vêm com força. Por exemplo, agora, com essas tais mudanças climáticas, existe imposto para tudo. Um produtor, eu tenho muitos amigos que são produtores, inclusive eu tenho um pequeno investimento em terras aqui, a gente não pode tirar água sem ser taxado pelo governo. Aí o povo faz maracutaia aí para poder ter
algum tipo de lucro. Bom, mas o que a gente sabe também é que os movimentos revolucionários, o comunismo, o socialismo, depois / comunismo, que é o extremo, eles não vão chegar instalando uma ditadura aqui, tomando tudo. Eles vão taxar, eles vão quebrar as empresas, e assim o produtor, como já está acontecendo aqui, ele vai entregar tudo de mão beijada para o Estado, não, para as empresas hoje que servem ao Estado, que é o famoso fascismo. Eu não sei se vocês estão vendo aí que o Pedro Sanches, toda a sua corja, que é amiguinho do Lula, é uma repetição sincronizada. Fascismo, fascismo, fascismo. Mas o que a gente vê realmente é que eles são os fascistas, né? E aí, como a mulher dele foi pega fazendo lobby e agora está sendo julgada e provavelmente vai ser condenada, ele fica usando subterfúgios como a Meloni, lá da Itália, é uma fascista, e o Milei é um fascista. E a mídia, como por exemplo é o País, chega a promover isso. É como no Brasil, só mudam os atores, até porque os globalistas estão em todos os lugares, né? Exatamente, meu querido. Agora, Fábio Tom, meu querido, olha só, eles levantaram uma hashtag, né, no Twitter, o X, antigo Twitter, que dizia que Bolsonaro te taxou. Era assim a hashtag, Bolsonaro te taxou. Ou seja, eles levantaram aí a fake news de que Bolsonaro que é o culpado pela taxação neste momento do governo Lula, né? Então, Bolsonaro ainda continua sendo culpado por tudo que o governo Lula faz. E o governo Lula, eu fico me perguntando, para que o governo Lula está aí se tudo que está acontecendo ainda é em torno de Bolsonaro, né? O Lula é o quê? Um fantoche do Bolsonaro? Então, né? Então a gente fica se perguntando, mas a gente sabe que a jogada aí é jogada baixa, né? É jogada de covardes que não podem assumir seus próprios erros, então querem colocar o erro na gestão anterior, mas se esquecem que Lula já esteve aí, como o Olímpio bem disse, desde lá de trás. Essa é a terceira gestão do Lula, né? A quarta, se podemos colocar assim, com a Dilma, porque a gente sabia que não era ela que mandava, né? Mas o Lula já esteve aí muito tempo e ele quebrou nosso país. Mas ele não quer assumir, ele joga nas costas do Bolsonaro. Cara, tem uns pontos aqui que a gente precisa falar, né? Por exemplo, uma das ideias dele é o seguinte: a gente tem que aumentar o imposto da China para competir com nossos produtos aqui. Mas por que não abaixar os impostos dos produtos aqui e competir com produtos da China? Quer dizer, por que aumentar? Por que não abaixar, né? Porque você tem duas formas de ser competitivo. Uma é você aumentar os impostos do que vem da China e ficar tão caro quanto o que a gente tem aqui, ou abaixar os impostos do que nós temos no Brasil e deixar tão barato quanto o que vem da China. E você aí vai ser competitivo. Só que nós temos que explicar para o nosso povo que o PL, e nós temos que entender que o PL votou sim em favor dessa taxação. Só que o PL não é Bolsonaro. Porque essa votação foi concluída em 15 segundos, 10 segundos. E para que isso fosse passado sem que nós soubéssemos individualmente quem está votando para o quê, então claramente que o PL, nesse caso, traiu o povo, porque você sabe que os políticos querem dinheiro, cara. Qualquer coisas que vai para aumentar imposto é mais dinheiro para o político e normalmente passa no nosso Congresso, sendo que o nosso Congresso é um Congresso mais conservador. Só que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E aí o Bolsonaro ele fez uma jogada de mestre, né? O Bolsonaro mostrou que, mais uma vez, que ele é um gênio da política. Ele foi e simplesmente falou: ô Lula, vai lá e veta. Então, se o Bolsonaro é aquele que esses mentirosos estão dizendo que ele foi pró o aumento dos impostos, então é só o Lula vetar. Se isso passar no Senado, o Lula vai e veta. Mostra para todo mundo que Lula é contra. Na realidade, Lula não vai vetar isso, porque o Lula ele é a favor dessa taxação. Quem é contra é o Bolsonaro. Agora, o PL, com o Valdemar lá, ele faz umas coisas que a gente discorda, né? E tem muitos... Só o Partido Novo ficou contra essa taxação. Só o Partido Novo. O PL votou em favor e por isso que nós vimos que passou tão rápido. Mas a jogada de mestre do Bolsonaro é essa, ele botou lá, então é só você vetar Lula. Então Lula ele fica numa sinuca de bico, porque se ele não vetar, fica claro que ele fez isso, e se ele vetar, todo mundo ganha. Então, quer dizer, o Bolsonaro, mais uma vez, cara, sendo um gênio e deixando o Lula agora de rabo preso, porque o Lula vai fazer o que agora? Veta, a gente ganha.
não veta, todo mundo sabe que ele que fez isso. Então, essa situação que aconteceu agora. É isso, Fábio, é isso. Eu gosto sempre das análises assim, principalmente quando as pessoas estão extremamente preocupadas com a situação atual, extremamente preocupadas com o que vai acontecer no dia de amanhã, e aí vem o Fábio, vem os meus amigos aqui de bancada com boas notícias, né? Na verdade, pensando por esse lado da estratégia de Bolsonaro, isso seria uma coisa boa na estratégia de mostrar quem Lula é, derrubar cada vez mais a máscara de Lula para as pessoas ainda que estão enganadas com esse desgoverno, porque tem muita gente, infelizmente, ainda enganada com esse desgoverno, ainda acham que ele vai fazer com que as pessoas vivam melhor, que cada pessoa tem ali a sua condição, não vão passar mais necessidades no Brasil e que até a fome vai ser extinta do nosso país. Mas a gente sabe que isso não é a verdade e Bolsonaro, mais uma vez, como disse o nosso querido Fábio Tom, mostra de novo a verdadeira face do petista, né? Vamos seguindo então, porque a gente está falando aqui de pessoas que ainda se enganam com Lula e aos 17 meses do terceiro mandato do presidente Lula, o Nordeste segue fiel ao chefe do executivo. É a única região do país em que 50% dos eleitores declaram avaliar que o atual governo é melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada de 25 a 27 de maio de 2024. Meu querido Fábio Rodrigues, você acredita nessas pesquisas realmente? O Nordeste ainda é um reduto petista, é um reduto do Lula, ou isso está acabando? Porque nós vemos nas imagens, quando o Bolsonaro desce nos lugares, aquela multidão seguindo ele, né? E aí vem essas pesquisas e aí a gente fica dividido, né? Será que a gente acredita nas pesquisas? Será que realmente o Nordeste ainda é enganado por essa corja ou não? É tudo balela. Meu querido Mário Robert e ouvintes aqui do Fator Político BR, eu penso que esses institutos não dizem a realidade, porque eles vão lá e ouvem lá aproximadamente 2.000 pessoas, em média. Isso não quer dizer, isso não reflete a realidade que nós estamos vivendo em cada pesquisa. Mas, se a gente olhar pelo Datapovo, aquilo que a gente vê, eu tenho certeza que o Lula não conseguiria fazer um evento nas proporções que o Bolsonaro fez nessa semana. E a gente tem que deixar bem claro, dia de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o povo lotando os locais onde Bolsonaro estava. Claro, né, a intenção do evento é ajudar o povo do Rio Grande do Sul, mas o povo estava presente, não só para ajudar, mas também aí o Bolsonaro cedendo a sua imagem, e o povo foi lá para tirar uma foto com o Bonoro. Eu até, em alguma das lives, eu disse, eu quero ver o Lula fazer um evento desse. Então o Lula poderia agora testar a sua popularidade, realizar um evento aí no Nordeste, já que ele é o bonzão, o bambambam, o pai do nordestino, ele poderia fazer um evento desse que eu queria ver se vai arrastar essa quantidade de gente a qual a gente vê aí nos eventos do Bolsonaro. Exato, meu querido. Ele até fez, né, esses tempos aí, um evento no Nordeste que estava vazio, completamente vazio, nem com todo o poderio dele, do governo dele ali, ele conseguiu ajuntamento de pessoas nem oferecendo mais mortadela. Eles não querem nem mais mortadela, eles querem a tal picanha prometida por ele, que ele não distribuiu até agora, né, meus amigos? Deixa eu agradecer antes de passar para o próximo da bancada, nosso querido Cláudio Luiz Caivano, doutor advogado, que cuida aí de algumas pessoas que são presos políticos do 8 de janeiro, faz um excelente trabalho aqui, não só no Fator Político BR, nas bancadas, quanto em outros programas. O Cláudio Luiz Caivano realmente faz a diferença no nosso país. Meu querido amigo, muito obrigado pela contribuição. Ele coloca assim, ó, que bancada sensacional, hein, Mário? Abraço a todos. É isso aí, meu amigo, um abração para você, Caivano. Agora sim, senhor Olímpio Araújo, quero saber de você se você acredita nessa pesquisa, se você vê o Nordeste ainda acreditando nas conversas desse larápio. Olha, nós temos 203 milhões, mais ou menos, de habitantes do Brasil.
O Nordeste tem 54 milhões, é 26%, 26,9% da população. O Norte, onde tem alguns estados ainda que votam, e não todos, que votam no Lula, que apoiam o PT, tem 8,5% da população com 17 milhões. Tá? Somando isso daqui, dá pouco mais de 70 milhões. Os outros 135 milhões por aí estão no restante do Brasil. Então, mesmo que 50% do Nordeste apoiasse o Lula, como as pesquisas que a gente não acredita muito tentam dizer, isso não seria relevante, por exemplo, para eleger um presidente. Então, meu primeiro questionamento é esse, né? Depois a gente vê Lula viajando para o Nordeste, o que vocês já acabaram de falar. Quando o Bolsonaro chega no Nordeste, as ruas ficam lotadas de pessoas. Então é o data-povo. Para mim, tem uma frase que eu sempre cito, que ela é de uma música que se perdeu o autor, é uma música popular americana, que depois ela virou uma frase citada pelo humorista Groucho Marx, que ele falava o seguinte, né, ele tirou de um trecho dessa música: vocês vão acreditar no que os seus olhos veem ou no que eu estou dizendo para vocês? Então, as narrativas da imprensa, dos institutos de pesquisa e da esquerda brasileira são essas. Eles querem que você acredite no que eles estão falando para você, ao invés de acreditar naquilo que os teus olhos estão vendo. Então, para mim, pesquisa não fala muita coisa quando ela não reflete a realidade que a gente vê na rede social, a realidade que a gente vê nas ruas, a realidade que a gente vê nos eventos do Lula ou do Bolsonaro, contrastando ainda com de outros aspirantes a presidente da República, enfim, né, a chamada terceira via, que também não consegue reunir meia dúzia de pessoas, e aí fica muito difícil de acreditar nesse tipo de situação, né? Eu tenho visto cada vez mais vídeos de pessoas sendo entrevistadas no Nordeste, realmente bastante indignadas, gente falando claramente: eu votei no Lula, eu fiz o L e agora eu estou extremamente arrependido. Então são coisas que não batem, né, quando a gente vê esse tipo de informação. Você tem pouco mais de 30% da população na região do Nordeste que supostamente elegeu o Lula, que não é o suficiente para eleger um presidente, e agora as pesquisas tentam mostrar que 50% desse pessoal ainda apoia ele, o que também não é menos suficiente ainda, e ainda assim eles tentam passar a ideia de que o Lula ainda está comandando o Brasil, né? É ridículo. Exatamente, meu querido. E aí, Fábio, eu pergunto a você, Fábio Tom, olha só, quem abriu as torneiras, né, do Rio São Francisco ali, fez as pessoas terem água na maioria do sertão do Nordeste, onde não se terminava aquelas obras, né, que o PT prometia todos os anos que iriam terminar, justamente Jair Messias Bolsonaro e sua gestão, né, com o Tarcísio como ministro da infraestrutura e a sua equipe técnica toda, ele conseguiu levar água a quem mais necessitava. Então, quando sai uma pesquisa dessa, ainda fica uma dúvida, cara, principalmente na minha cabeça. É possível que o Nordeste seja tão ingrato ainda com Bolsonaro e queira esse cara aqui? Algumas denúncias chegaram que as águas que foram abertas para as pessoas foram fechadas novamente. Eu não sei se é verídica essa informação, mas o fato é que Bolsonaro deu água ao povo que estava necessitado, né, meu querido Fábio? Aí eu te pergunto, será que essa pesquisa é verídica? Será que o Nordeste ainda ama este larápio? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que o Nordeste, infelizmente, ainda tem Lula tem uma popularidade grande no Nordeste, mas é um trabalho de manipulação muito bem feito. O sistema, ele coloca na cabeça das pessoas que eles precisam do sistema. E o sistema, ele vira como um vício, né? Uma substância química, onde a pessoa ela começa a pensar que sem o sistema ele não sobrevive. Vários estados aí no Nordeste, você tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Você pega o número de trabalhadores, o número de Bolsa Família, tem mais gente com Bolsa Família. Então, o Estado, o Lula, outro dia eu estava debatendo com um petista e eles odeiam bilionários. Nós
odiamos a miséria. Para você entender, nós queremos que todas as pessoas saiam da miséria. O Lula não. O Lula quer que todas as pessoas continuem na miséria, porque enquanto mais miserável você é, mais você vai precisar do sistema. Aí o Lula coloca na cabeça das pessoas que sem um sistema você morre. Sem um sistema você não tem Bolsa Família. Sem um sistema você não tem benefício. Então, a esquerda coloca na cabeça do povo que eles não têm outra opção senão depender do sistema. E aí vai aumentando cada vez mais. Eu falo para as pessoas, cara, que ó, sem a esquerda não existe miséria. E sem a miséria não existe esquerda. Essas duas coisas têm que trabalhar junto. A esquerda precisa da miséria para que eles estejam dependentes deles. E é assim que funciona. Eu sempre falo assim, um ponto para as pessoas entenderem bem claro o capitalismo e o sistema, né? Se você repara na sua vida, tudo que você tem, né, é o capitalismo que te deu, né? O seu telefone, o seu computador, o seu carro, sua televisão, sua geladeira, tudo que você tem, você conseguiu através do capitalismo. Tudo que você não tem é porque o governo te enganou. Você não tem água, é porque o governo supostamente te dá água e não te deu água. Na sua rua não tem saneamento básico porque o governo prometeu e não te deu. Você não tem segurança porque o governo não te deu. Você não tem saúde porque o governo não te deu. Então, todas as coisas que você não tem, ela supostamente viria do governo. E tudo que você tem, você conseguiu através do capitalismo. Então, a direita, ela quer nos dar oportunidade. Cara, eu sou uma pessoa que saí da favela do Rio de Janeiro. E eu não estou nos Estados Unidos hoje porque o governo me ajudou. Eu estou nos Estados Unidos hoje porque eu segui a linha do capitalismo, oportunidade, a oportunidade foi dada, eu fui agarrando, e assim a gente vai crescendo. O Nordeste, o Lula, ele acaba com essa visão de prosperidade, de oportunidade. Ele tira a oportunidade da pessoa, ele bota a pessoa numa situação onde ele não tem saída, e a única saída do povo nordestino é colar com o governo. Então, quando uma pesquisa aponta que a maioria do Nordeste apoia o Lula, eu estou vendo que sim, porque as pessoas não têm outra saída, eles não conseguem enxergar outra saída. Então, o nosso trabalho é conseguir, pouco a pouco, tirar as pessoas dessa sinuca de bico, aonde eles não veem uma forma de quebrar esse vício sistemático. Porque se eles não romperem esse vício sistemático, nunca eles irão vencer na vida. Eles sempre terão a migalha que cai da mesa. Mas eles não vão conseguir sobreviver, eles não vão conseguir crescer. Então, a direita não luta para a igualdade. Por quê? Porque não tem igualdade. Nós lutamos para que todos tenham oportunidade. Uns crescerão mais do que os outros, mas todos crescerão. Se a pessoa começa a acreditar no capitalismo, lutar pelo capitalismo, todo mundo vai crescer. Uns mais do que os outros. Mas o Lula acredita no comunismo. Todos são pobres iguais. Todos sofrerão iguais. Pesquisas já mostraram que se a gente pega o dinheiro de todos os bilionários, todo o dinheiro do Elon Musk, todo o dinheiro do Bill Gates, pega todo esse dinheiro e a gente distribui para todos os pobres, eles vão continuar pobres e o Bill Gates e o Elon Musk serão pobres, se tornarão pobres. Então as pessoas têm que entender a realidade do Nordeste. A realidade é essa. As pessoas estão viciadas num sistema e isso é um problema. E é a sobrevivência do Lula. Sobrevivência da esquerda é a miséria. Eles dependem um do outro. Então é isso que eu vejo no Nordeste brasileiro. Tá melhorando? Tá. Mas ainda está longe da gente conseguir tirar o nosso Nordeste dessa situação de escravos da esquerda brasileira. Excelente, meu querido. Rafael Sanzio, eu queria saber de você se você concorda com a visão dos nossos queridos da bancada e se ainda o Nordeste, né, se essa pesquisa é verdadeira, primeiramente, e se o Nordeste é, assim, um povo que gosta de ganhar coisas do governo, como um Bolsa Família, e se é possível, né, sobreviver apenas com Bolsa Família, se é possível essas políticas da esquerda, do comunismo, se tornarem um sucesso no nosso Brasil. Porque, assim, eu vejo como o Fábio disse, como os dois Fábios disseram, como o Olímpio disse, eles transformam o povo em povos pobres, miseráveis, para poder continuar governando, né? Então, eu queria saber se a realidade desse governo é essa, Rafael, diminuir a população, como que eles falam? Que eles odeiam a classe média, né? Deixar a população mais pobre para continuar governando, é isso, Rafael?
Olha, tem alguns fatores aí que a gente precisa analisar assim. Primeiro é as estatísticas, né? Senão eu vou acreditar que tem um grupo da Bahia, que é o ANTRA, né? Que ele diz que a cada 32 horas no Brasil se mata um homossexual, né? Um transexual, um travesti, o que seja, né? Dessa galera aí. A gente sabe que isso é mentira, essas estatísticas. Mas isso é colocado como ciência. A gente sabe também que foi se visto aí nos últimos anos que isso é puramente manipulação através dos números. Inclusive o professor Daryl Ruff, que ele tem até esse livro aqui, ó, ele é bem pequenininho, você lê em 1 hora. Tem esse livro aqui e tem esse que é do cara do Imperial College. Eu comprei na época me recomendaram, eu comprei na época coincidentemente eu já tinha na época da pandemia, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que tem muitos fatores que precisam ser analisados aí. Eu, particularmente, não vejo assim. Porque se a gente for realmente lá no interior do Nordeste, as pessoas são completamente conservadoras. Elas não apoiam esse progressismo que o Lula se afiliou, né? Por outro lado, a gente vê com a ascensão da tecnologia e das redes sociais, a gente vê que existe uma psicose global, uma manipulação ainda mais massiva do que com a televisão. Se você for lá no Nordeste, assim, você vai ver a casa não tem nem reboco na parede. Mas tem nordestino que até iPhone 15 tem, né? Aí no Brasil isso é um absurdo, né? Aqui é mais acessível, muito, muito mais acessível, né? Custa quase nada, né? Mas o que eu quero mostrar para isso? Isso é proposital. Tem um estudo, né, que se chama como eu posso dizer em português? Eles usam a matemática como arma contra as próprias pessoas. As pessoas são postas dentro de currais numéricos ou currais online, onde elas não podem ascender. Por exemplo, o algoritmo molda a forma de pensamento delas. E aí, através disso também, o algoritmo, por exemplo, não permite que essas pessoas tenham acesso a uma educação decente, né? Assim como o Fábio falou, assim como os outros falaram, eu também, eu sou filho de uma família totalmente desestruturada, mas através do livre mercado, eu tive uma ascensão e eu não tive ajuda nenhuma. Isso eu tenho orgulho de falar. Eu não tive ajuda, nem um Bolsa Família, nem um ProUni, nem FIES, absolutamente nada. Tudo fruto do meu trabalho duro, né? Tinha época que eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo e dormia 2 horas quando eu morava no Brasil. Pois bem, mas o que a gente vê hoje é que o Nordeste, ele é assim, é o centro do bombardeio do progressismo. Mas, por outro lado, na realidade, no mundo real que a gente não vê toda essa militância pró-Lula, porque eles próprios estão sofrendo as consequências de quem eles escolheram. Eu, particularmente, vocês sabem que não se pode falar aqui, senão a live cai. Tudo isso foi ilegítimo, e aí as pessoas querem arranjar um bode expiatório. Eu vejo o Nordeste como esse bode expiatório, até porque essas estratégias revolucionárias é justamente para dividir uma nação, para que assim eles tenham mais força quando eles vão tomar o poder. Então, esses números, eu sempre falo sobre isso, toda essa manipulação dos números, para mim é completamente evidente, ainda mais potencializada com as mídias sociais. Agora, existe, por outro lado, outro fator, porque o Brasil foi idiotizado pelo sistema do Paulo Freire. Na época que a gente estudava, né, eu tenho mais de 30 anos, e aí, na época que a gente estudava de verdade. A gente tinha que ter nota boa para passar. O nosso amigo aí lia muitos livros. Eu não li tantos livros como ele, mas assim, minha mãe e minha família me ensinou a gostar de livro. Mas o que o nordestino vê? Hoje, aqueles influencers lá, que é um bando de gente anormal, literalmente, gente com deficiência cognitiva, gente com todo tipo de anormalidade, isso se tornando algo comum, que não expressa nenhum tipo de desenvolvimento intelectual. Então, essas pessoas que têm uma comoção mais nas mídias sociais, uma audiência, elas vão demonstrar algo que parece real, mas que, para mim, realmente, eu particularmente não acho que o Lula tem todo esse clamor no Nordeste, até porque ele tirou a água, né? Essa informação que tu tá falando aí, de que eles fecharam de novo as comportas da transposição do Rio São Francisco, isso é fato. Será que eu posso afirmar que o Lula está fazendo uma espécie de holodomor
não ao nível de que Stalin fez lá contra a Ucrânia, mas pouco a pouco, assim como eles fazem, taxando as pessoas para assim tomar o poder, eles vão matando as pessoas de fome, vão matando as pessoas de sede, e por aí vai, né? Excelente, Rafael. Como sempre, bela análise. E eu tenho a dizer para vocês que eu acredito sim que boa parte do Nordeste, principalmente ali nos interiores, né? Que é onde eles mais atuam, principalmente nas escolas dos interiores, né? Mostrando ali que a realidade daquele povo, ela não pode mudar, ou ela não deve mudar, porque o capitalismo é um monstro que pode devorá-las. E assim as pessoas se contentam, né, com aquela vida escassa, com aquela vida com pouca água, né? E se realmente eles fecharam as comportas do São Francisco, eles vão ali de eleição em eleição, chega lá e fala assim, ó, eu prometo para você, Dona Maria, seu João, que assim que eu for eleito, essas comportas serão abertas e vocês terão água novamente. Porque se não for assim, eles não têm o que prometer a esse povo ainda continua, estou dizendo da região Nordeste, tá? Porque nas regiões metropolitanas, o pessoal está mais esclarecido e estão espertos com essa corda. Mas eu estou dizendo ali do interiorzinho. Eu morei, né, 2 anos no interior de Minas Gerais, entre a Bahia, e eu sei justamente como essa corda atua de fato ali nas regiões do interior, né, do Nordeste, enfim, interior de todo o Brasil, não só do Nordeste. Eles vão nas pessoas mais pobres, mais escassas de sabedoria, e ali implantam o seu poder. E é por isso que essas pesquisas, eu acredito sim, que o Lula ainda tem grande influência, infelizmente, nos interiores, né? Bom, eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês, da nossa pauta anterior, que ficou assim meio no ar, que o PL teria votado a favor das taxações. Eu tenho um vídeo aqui, nosso querido Caivano me mandou esse vídeo, eu vou passar para vocês, para mostrar que o líder do PL, né, que é o Felipe Barros, o deputado Felipe Barros, votou contra a taxação, tá? Então eu vou mostrar para vocês que o Bolsonaro liberou o PL para votar a favor, se eles quisessem, mas mesmo assim o líder do PL votou contra a taxação, tá? Eu vou jogar na tela aqui, só para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Então a oposição, senhor presidente, a oposição... É registro, não é Perfeito. Nós queremos registrar que a oposição é contrária ao mover, ao projeto, e, portanto, deixamos consignada a nossa posição contrária ao texto. Presidente. É isso, tá? Então esse aqui é o trechinho onde a oposição, o PL, vota ali, acho que simbolicamente, só para registro, eles orientam contrária, tá, a posição do partido. Então, só para ficar claro aí para o Brasil, que ainda tem jeito, tá, pessoal? Ainda tem jeito, tem pessoas lutando realmente, seriamente pelo nosso Brasil, e a gente tem que confiar, né? Não tem outra maneira de se seguir no Brasil, que está sofrendo com essa turbulência que é esse desgoverno, mas nós vamos passar disso, tá bom? Agora nós vamos para as notícias internacionais, e aí eu começo com o nosso querido Fábio Tom na sequência. Dá só uma olhada, Trump foi condenado, certo? A Rússia acusou o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de eliminar adversários políticos. O comentário foi em referência à condenação do ex-presidente Donald Trump, considerado culpado por comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos. Ele se torna o primeiro ex-presidente americano a ser condenado criminalmente. Logo depois disso, nós temos um trecho de um vídeo aqui, onde milhares de americanos foram às ruas, né, em apoio ao Trump. E aí eu vou pedir para a nossa produção jogar na tela, e na sequência eu quero ouvir aí o que o Fábio Tom tem a nos dizer sobre isso. Será que Trump vai continuar na política? Né? Como a Globo disse, será que teremos um condenado na presidência? Parece que é o primeiro da história, né? Mas vamos lá, vamos ver o vídeo aqui, o trechinho do vídeo. Production. Olha aí, milhares de pessoas
nas ruas dos Estados Unidos estão ali em apoio ao Donald Trump. Trump 2024, várias bandeiras pedindo a volta do Laranjão. E aí, Fábio, o que você está sabendo aí de notícias? O que você tem para trazer aqui para o povo brasileiro que ficou desesperado, né? Achando que o Trump já ia ficar inelegível, assim como o Bolsonaro. Eles estão tentando fazer exatamente a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro aqui, tentando queimar o filme, inclusive, do Donald Trump, mas ele ainda segue na corrida eleitoral, né, meu amigo? É bem complexo, né? A situação é bem complexa. A gente teve que ler muito, analisar muitos analistas aqui, porque, por exemplo, muitas pessoas dizem, olha, o presidente Donald Trump, se ele for preso nos Estados Unidos, se for, a maioria acredita que ele não será preso. Mas se ele for preso, ele continua sendo um candidato. Isso aconteceu em 1920, um cara era candidato à presidência, foi preso, continua sendo candidato. Muitas pessoas acreditam que se ele for preso, continuar candidato, ganhar as eleições, ele pode se auto-perdoar. Isso não é verdade, porque se ele for preso em Nova York, se for um crime estadual, então o presidente não tem autoridade sobre um crime estadual, ele teria sobre um crime federal. Então, se for um crime estadual, ele não poderia se auto-perdoar. Se fosse um crime federal, sim. Então, nesse cenário, o presidente Donald Trump não poderia se perdoar. Então, seria um presidente preso, né? Mas todos os analistas que estão aqui não acreditam que ele será preso. Acredita que ele vai ter algum tipo de restrição, mas continuará. Nos Estados Unidos, nós não temos essa... que eu sempre falo sobre isso. No Brasil, nós tivemos esse plebiscito para a gente votar se uma pessoa tiver ficha suja, ele não poderia mais entrar na política. Eu tento sempre lembrar as pessoas aprenderem a não dar poder ao Estado. Não, as pessoas confundem as coisas. Mas, Fábio, você está dizendo que um político, ele ficha suja, então ele deveria entrar na política? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quem deve decidir isso é você, o povo. E não você dá para o Estado o poder de decisão. Porque como o povo brasileiro deu o poder de decisão para o Estado está dizendo que Lula tem ficha limpa e Bolsonaro tem ficha suja. Então são as coisas que nós precisamos, brasileiros, começar a entender. Sempre falo com o povo no meu canal. As pessoas falam, eu quero a pena de morte. Eu falo, como é que você quer a pena de morte, sendo que no Brasil você não acredita na justiça? Nós não podemos colocar o poder na mão do Estado. Então, nos Estados Unidos, o Estado não tem tanto poder quanto o Estado brasileiro tem. Então, o presidente Donald Trump, ele não vai ficar inelegível. Vai depender do povo realmente achar que ele é condenado ou não. Eu conversei com vários advogados, já conversei com vários americanos, e os americanos que eu converso com eles, que não são trumpistas ou moram na Califórnia, eles estão de acordo e estão a favor ao Trump. Eles acham que isso que fizeram com o presidente Donald Trump é politicagem, porque não tem crime. E, cara, são 230 anos quase de presidentes nos Estados Unidos e nunca um presidente nos Estados Unidos foi condenado. Você não pode me dizer que nesses 230 anos nenhum presidente cometeu algum tipo de contravenção, algum tipo de delito pequeno. Claro que cometeram. Mas por que nenhum presidente dos Estados Unidos foi condenado ou até julgado? O presidente Bill Clinton, estamos falando de hush money do presidente Donald Trump, que ele pagou 130